Então, boa noite a todos que estão me ouvindo. Hoje, 29 de outubro de 2025, graças a Deus estamos aqui. Hoje para estudar mais um sermão e analisar aqui o que podemos tirar dele, a melhor maneira de aprendermos a apreciar este veículo que o Senhor nos conferiu à sua igreja, de edificação e exortação, que são os sermões que ocorrem na igreja dominicalmente. Por isso nós estamos estudando os sermões de presbiterianos eminentes, dentre eles R.C. Sproul, que tem sido das nossas preferências, mas também não só ele, nós temos também, por exemplo, o reverendo Brian Chappell, que temos usado alguns textos dele muito interessantes. Hoje é um dia peculiar, nós vamos ouvir, ou ler, ou estudar, ou analisar o sermão de R.C. Sproul dentro do capítulo 5 de Romanos, verso 11 a 14. O título é Morte em Adão, Vida em Cristo. Se você tem acompanhado o nosso canal, então você deve estar familiarizado com o Sproul, mas também deve talvez se lembrar de ter ouvido algo parecido, e aconteceu de fato, no dia 11 de junho, Sproul expôs Romanos 5, 12 a 19, nós estudamos isso, e hoje nós estamos estudando do capítulo 5, 8 a 14. Nós não vamos ler o texto bíblico, porque o texto bíblico já está sendo exposto por ele no corpo do texto. Então, à medida que ele for expondo, nós vamos acompanhando. Eu vou fazer algumas inserções dos seus pensamentos, algumas inserções teológicas, que eu acredito que sejam necessárias para nós, enquanto ouvintes do século 21, entendermos aí o que o texto tão antigo nos fala. Então, vai algumas análises teológicas, algumas linguísticas que eu creio serem pertinentes. Então vamos lá ao nosso texto. Primeiramente um resumo geral, diz assim sobre o sermão Romanos, exposição de Romanos capítulo 5, verso 8 a 14, morte em Adão, vida em Cristo. Abrindo parênteses, lembramos que esse sermão está disponível na sua íntegra, basta você buscá-lo com esse título em algum site de busca e você vai ter integralmente. Ele está editado para finalidade do estudo nosso aqui. Fecha parênteses. Vamos ao texto. O pecado veio ao mundo através de Adão, criando um abismo entre Deus e os homens. Neste sermão, R.C. Sproul ensina sobre a doutrina da reconciliação, explicando que Jesus é o novo e perfeito Adão que nos redime de nossos pecados e restaura nosso relacionamento com o Pai. Então vamos aqui acompanhar. O primeiro tópico são basicamente 4 tópicos, quatro sessões que temos nesse sermão, entendendo que as considerações finais é uma extensão do tópico 4. O primeiro tópico, primeira sessão, diz assim: 1. A santa alienação de Deus. Uma explicação. A alienação vem de estrangeirismo, de alien, Geralmente a gente usa esse termo, é muito usado em ficção científica, alienígenas, Mas não é só isso. Quando nós falamos de uma pessoa alienada, é uma pessoa que está alheia ao acontecimento, está estranha aos fatos. Então, quando eu digo fulano está alienado do que está acontecendo, é que ele está totalmente estranho aos fatos. Há uma santa alienação de Deus aqui. Nós vamos entender por que Deus tem esse estranhamento, esse distanciamento. Do que ele está falando, a gente vai entender agora. Nesse texto, Romanos 8, 5, 8 a 14, temos uma comparação que não é de igualdade. Não diz por um lado foi assim, por outro lado foi assim. Em vez disso, Paulo diz: por um lado, fomos reconciliados pela morte de Cristo, muito mais então fomos reconciliados por meio de sua vida. O tema desse versículo tem a ver com a reconciliação. Mencionei anteriormente que a única condição absolutamente essencial e necessária para que a reconciliação entre as partes ocorra é o estranhamento, porque sem estranhamento não há necessidade de reconciliação. No entanto, este é um dos motivos centrais do Novo Testamento. Em Cristo fomos reconciliados com Deus. Muito bem, então aqui nós entendemos qual tipo de estranhamento e qual tipo de alienação Paulo começa a tratar, ou Sproul tratou, que Paulo está apresentando aqui um distanciamento de Deus e o homem por causa do pecado. Continuando, em uma conferência recente, Sinclair Ferguson
Parêntese, quem é Sinclair Ferguson? É um grande pregador, acho que nós vimos aqui algumas sessões de textos dele também. Ele produziu inclusive um livro muito bom pela PES, antiga PES, chamado O Espírito Santo, um marco acerca da pneumatologia. É um autor muito versado. Ferguson, ele é um autor bastante proficiente, e nesse livro de teologia da pneumatologia, que é o estudo sobre o Espírito Santo, por exemplo, ele irá cunhar um termo muito interessante que chama-se internacionalização da salvação, que é o que ocorre em Jerusalém, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, estavam aguardando, que é um resultado da glorificação de Cristo. O Senhor havia dito que assim que fosse entronizado, mandaria o Espírito Santo. Está no capítulo João 7,39, no Evangelho de João 7,39, onde diz que o Espírito Santo não havia sido concedido à igreja porque o Senhor não havia sido glorificado. Então Ferguson faz uma boa costura, mostrando que o Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é esse momento da entronização de Cristo, onde o Espírito Santo, portanto, é doado à igreja, conforme Cristo havia dito que o faria em Atos capítulo 1, verso 5. Por isso pediu para que seus discípulos não se ausentassem de Jerusalém. Fecha parênteses, apenas essa explicação. É um livro que vale a pena ter. Fica a dica aí. Retomando, em uma conferência recente, Sinclair Ferguson falou sobre a inimizade natural dos seres humanos em relação a Deus e como um repúdio quase universal a essa inimizade. Mencionei a ele em particular. Eu não consigo pensar em nada que provoque mais raiva dos incrédulos do que quando dizemos a eles que odeiam a Deus. Eles negam enfaticamente, eles dizem: eu não odeio a Deus, eu sou indiferente a Deus. Mas se você é indiferente ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, que criou e que é o autor de todas as bênçãos que você recebeu, o que é isso senão ódio? Não sentimos o peso do fardo de nossa hostilidade natural para com Deus. O Novo Testamento fala sobre reconciliação, porque a reconciliação com Deus é tão grande e sinceramente necessária, uma vez que estamos afastados dele. Mas o que é ainda mais difícil entender, como já trabalhamos neste estudo de Romanos, é que não estamos apenas em inimizade com Deus neste afastamento, mas Deus está em inimizade conosco. Deus é o inimigo natural dos pecadores corruptos. Sim, de fato, como exploramos no passado, há um amor, uma benevolência, uma beneficência que Deus mostra às criaturas indiscriminadamente. No entanto, no mesmo tempo, a Escritura está repleta de termos descritivos que nos dizem como a face de Deus está firmemente voltada contra os ímpios. Ele é santo demais para até mesmo olhar para nós. Tão grande é o abismo de estranhamento entre Deus e nós. Mas há uma grande diferença na força motriz das partes afastadas, nas forças que movem, estas partes. O que impulsiona a nossa oposição a Deus, que temos inatamente, de forma inata, é o mal. Nosso afastamento é baseado em uma oposição perversa contra Deus. Seu afastamento de nós é fundado em uma santa oposição ao pecado. Vamos entender essa diferença e não projetar no caráter de Deus os mesmos motivos injustos de inimizade que somos culpados de nós mesmos. Não é certo que a criatura se afaste do Criador, mas uma vez que a criatura é pecadora, é certo e apropriado que o Criador se afaste do pecador. Deus é santo e nós não somos. Mas o que Paulo está declarando nesse texto é a gloriosa obra de redenção na qual Deus toma a iniciativa de nossa reconciliação. Muito bom, aqui é extremamente interessante. Aqui está explicado o termo, o título, a alienação santa de Deus. Deus nos estranha, não se aliena do pecador, porque o pecador é mau, enquanto ele é bom. Deus não tem outro tipo de relação ou tipo de ação que não esta, Claro que este afastamento não significa que as bênçãos de Deus não serão experimentadas por nós, como é experimentado por toda a humanidade. Alguns teólogos já chamaram isso, não é um termo presbiteriano, pelo menos não da teologia
Westminster, mas é o conhecido graça comum, a ideia de que Deus derrama a sua graça por toda a humanidade. Ou seja, Deus abençoa as pessoas, mesmo aquelas que não buscam a Deus. Isso não as torna salvas, mas isso reflete a misericórdia de Deus para com a sua criação. Lá em Gênesis 8 diz que não deixaria de existir dia e noite, nem primavera e verão, safra e colheita, enquanto os fins dos tempos não chegarem. Isso é misericórdia de Deus. Mas ele toca aqui num tema importantíssimo, que é a ideia de que as pessoas desconsideram a sua hostilidade contra Deus. Se você disser a uma pessoa assim: olha, venha, compareça, venha assistir um culto conosco, participe dos trabalhos da igreja, coisa desse gênero, alguns vão dizer assim: mas eu já tenho Deus, eu já gosto muito de Deus, Ele lá e eu aqui na minha vida, Então as pessoas, por isso, elas entendem que está tudo bem, e não se veem como devedoras de culto, não se veem como devedoras de uma apreciação que o Criador espera de todo ser que vem à Terra. Deus, como Tim Keller expressou muito bem, foi muito feliz naquele livro Falsos Deuses, diz o seguinte: Deus vê todos os seres humanos como devedores de culto. Todos nós devemos culto, não só os cristãos, toda a humanidade deve de culto por Ele ser o Criador natural, e todas as vezes que nós não viemos cultuar a Deus, nós o defraudamos. O que é defraudar? É tirar de alguém o seu direito legítimo de possuir aquilo que você deve lhe conceder. Deus é defraudado todas as vezes que alguém não vem cultuá-lo. Muito interessante esse texto, vale a pena guardar isso para um trabalho de evangelismo, em casa, na família, no trabalho, e mostrar que as pessoas desconsideram que são hostis a Deus, mesmo sendo, que não amam, o odeiam. É esta ideia que está presente, porque há uma inimizade, mas Deus misericordiosamente reconcilia alguns para si por meio de Cristo Jesus. Por isso vamos para o tópico 2, a reconciliação na vida e morte de Cristo. Versículo 10: porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Há algumas coisas que precisamos pegar neste texto. Na cruz, pela satisfação da expiação feita por Cristo ao Pai, por sua obra de expiação, Jesus reconcilia o Pai com o povo do Pai. Na sexta-feira santa, Cristo pagou pelo meu pecado e pelo seu pecado, se de fato você está em Cristo. Quando Cristo fez sua expiação por seu povo, quando Ele fez o sacrifício perfeito, quando Ele satisfez completamente a ira de Deus por aqueles por quem Cristo morreu, esse foi o fim do afastamento da parte de Deus. Fomos reconciliados no sentido de que Deus, que é a parte prejudicada em tudo isso, foi apaziguado. Ele estava satisfeito e não mais em oposição ao seu povo. No entanto, o que Paulo está dizendo é que Deus foi reconciliado conosco enquanto estávamos afastados dele. Neste drama de reconciliação, Cristo satisfaz a justiça e santidade de seu Pai. Ele satisfaz a oposição de Deus em relação a nós quando ainda nos opomos a Ele. O dia em que Deus estava satisfeito e não mais em oposição ao seu povo, isso não mudou automaticamente. Não experimentamos essa reconciliação até a remoção de nossa oposição e hostilidade em relação a Ele, quando fomos regenerados pelo Espírito Santo. Nossos corações endurecidos foram quebrantados e fomos levados com alegria a um relacionamento amoroso com o Pai por meio do Filho. Uma coisa é experimentar a reconciliação através da morte de Cristo, mas quanto maior é a reconciliação que ocorre através da vida de Cristo, e aqui ele está falando da regeneração. Estamos reconciliados porque temos um mediador que não só morreu por nós, mas ressuscitou dos mortos por nós, que continua a interceder. Ele é o nosso pacificador, Ele é a nossa paz, Ele vive para sempre, continuando nesse papel, apresentando-nos diante do Pai. Por mais maravilhosa que a sua morte de uma vez por todas tenha sido na cruz, quanto maior é a reconciliação que percebemos e experimentamos, porque Ele vive e sempre intercede por nós. Bom, então tem muita coisa aqui e a gente precisa retomar. Uma questão que está de fundo, que ele está tocando,
é o que a teologia irá chamar de ordem salutis, ou a ordem da salvação. Ele falou acerca da morte de Cristo expiadora, que a partir do momento em que Cristo morreu pelos nossos pecados, nós então temos nisto, nele, neste evento vicário de substituição, a possibilidade de ter vida nele. Então, quando nós adotamos a Cristo como nosso mediador, quando nós nos arrependemos e vamos a Ele, nós reconhecemos a sua obra salvífica. É nesse momento que ocorre a regeneração. Ele fez uma diferenciação aqui nesse texto dele. Ele falou: uma coisa é o que Deus fez por nós, sua obra vicária. Então ele está falando do que a teologia irá chamar de cristologia, do que Cristo fez enquanto Redentor. Mas a regeneração é quando nós nos apropriamos e dizemos: isto é meu, isto é para mim. Então são eventos diferentes. O evento na história, o momento histórico, que seria a entrega de Cristo, entregando a sua vida por nós na cruz e morrendo, e logo depois ressuscitando. São eventos históricos, fatos que ocorreram dentro da história da redenção. A partir do momento em que nós tomamos isso para nós dizemos: isto é para mim, eu entendo que Cristo morreu por mim, Ele é o meu Redentor, então eu agora partilho desse momento histórico por meio da regeneração, eu me aproprio disso. Então isso aqui são coisas bastante grandes, bem densas, mas que ele está tratando. Então a reconciliação, ela envolve esses momentos históricos. Quais momentos? O histórico de Cristo e o meu e o seu também. Nós nos convergimos, a cruz nos converge. O que é convergir? Nos atrai, é o grande epicentro, no acontecimento. Primeiro, o epicentro que Deus ele vem e morre por nós. E agora no século XXI, mesmo isso ainda tem efeito, porque eu me aproprio desse momento histórico, no meu momento histórico. Tudo bem, meus irmãos? Estão caminhando? Espero estar explicando e não complicando, então estamos reconciliados a partir disso. Agora, vai ficar um pouco mais denso nessa terceira sessão, quando fala do pecado em Adão, Nós pecamos em Adão, você e eu pecamos em Adão. Então o primeiro tópico foi sobre a santa alienação de Deus, o segundo sobre a reconciliação na vida e morte de Cristo, o terceiro agora sobre o pecado em Adão. Diz ainda Sproul no seu texto: Paulo muda as coisas dos versículos 12 a 14, onde ele introduz um conceito muito difícil. Segue a citação desses versículos. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois até a lei o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, que é um tipo daquele que havia de vir. Há tanta coisa nesse texto que acabei de ler, diz Sproul, para você que mantém os teólogos ocupados estudando e discutindo. Esse é um dos textos mais importantes da Bíblia para falar sobre a queda de toda a raça humana por meio de Adão. Deixe-me falar brevemente sobre a maneira como o argumento se desenrola. Um homem trouxe o pecado, Adão. Com esse pecado veio a morte, e a morte veio sobre toda a raça humana, porque todos pecaram, mas não a semelhança do pecado de Adão. O que Paulo quer dizer quando diz que todos morreram depois de Adão? Até os bebês nascem e vivem algumas horas e morrem, e a morte é penalidade pelo pecado. Sem pecado não pode haver morte, e sem a lei não pode haver pecado. Paulo diz: a morte reinou desde Adão até Moisés. A morte estava no mundo antes de Deus dar sua lei por meio de Moisés. Desde a queda de Adão, todas as criaturas morreram, porque todas pecaram ali e pecaram diante da lei de Moisés. Mas lembre-se, Paulo está dizendo que não pode haver pecado nem transgressão a menos que haja lei, porque a definição de pecado é uma transgressão da lei de Deus. Se não há lei, não há falta. Mas se houver uma lei, então a penalidade é incorrida quando infringimos a lei.
Uma vez que a penalidade pelo pecado é a morte, e uma vez que a morte reinou de Adão a Moisés, há um sentido em que todo mundo sentido em que todos no mundo quebram a lei de alguma forma em Adão. Esse é o ponto em Romanos 5 aqui. Por meio de um homem, o pecado e a morte vieram ao mundo inteiro, e de alguma forma todos estão relacionados a Adão. Esta é a questão teológica com a qual os alunos lutam o tempo todo. Eles dizem: como Deus pode me culpar por pecar? Como Ele pode me considerar culpado por minhas transgressões, quando tudo que estou fazendo é o que vem naturalmente? Eu nasci em pecado, minha mãe me concebeu. Quando peco, estou apenas agindo de acordo com a natureza quando nasci. Como Deus pode me responsabilizar por agir de acordo com a natureza que Ele me deu antes mesmo de eu nascer? Nós respondemos: você pecou em Adão. O estudante talvez diga: pecou em Adão? Eu nem estava lá. Como Deus pode responsabilizar as pessoas pelo que Adão fez, quando elas nem estavam lá no jardim? Esse é o problema, não é? Existem várias respostas teológicas para essa pergunta que foram dadas na igreja ao longo do tempo. Parei por aqui. Tem uma frase que eu não vou ler, porque isso faz parte do razoado que é da anterior, mas a gente vai parar um pouquinho aqui. Então, o pecado em Adão é importante. Tem esses versos 12 e 14 são importantes. Ele vai ter uma explicação dele no próximo tópico, então algumas coisas não vou dizer agora, porque o tópico 4 irá dizer. Mas o que é importante mostrar é que a evidência, reformulando, a morte entre nós é a evidência de pecado. A morte é a sentença do pecado, morte física mesmo. Então, todas as vezes que morre alguém, isto é uma colheita, do que está acontecendo, é uma prova de que somos pecadores e a nossa mortalidade. Se assim não fosse, viveríamos para sempre. Isso foi proposto no Éden a Adão, lá em Gênesis 2,15, quando diz: enquanto não comerdes do fruto do conhecimento do bem e do mal, viverás. Eu estou transformando em algo positivo, a Bíblia diz algo negativo: no dia que você comer, morrerá, ou implicitamente, enquanto você não comer, você permanecerá vivo, Então a morte, ela é uma das comprovações de que há alguma coisa errada no mundo. Todas as vezes que vamos num funeral, nós temos isto por certo: morreu alguém. Isto é a cobrança do pecado sobre nós. Morremos por causa de Adão. Adão é o nosso grande representante inicial, eu esqueci o nome do autor. Ele irá dizer que, na verdade, Deus nos vê apenas ligados ao cinturão de dois homens. Ou você está pendurado no cinturão de Adão, ou você está pendurado no cinturão de Cristo, por assim dizer. Ou as pessoas estão em Adão e, estando em Adão, receberão a morte eterna, ou as pessoas estão em Cristo e receberão, portanto, a vida eterna. Simples assim, quase como uma questão de espaço e localidade. Adão pecou e todos nós herdamos morte e corrupção com o seu pecado. Ele vai explicar isso melhor agora na seção 4, Adão, o representante federal. A teologia reformada clássica defende o que chamamos de federalismo. Parando um pouco, teologia, eu não sei o que ele bem entende, quer dizer, por teologia reformada. Ele está falando da teologia presbiteriana, onde vai tocar mais nisso, sendo mais justo com os irmãos. Existem, eu entendo que as outras confissões de fé escritas na época, até antes da confissão de fé de Westminster, vão ter um respaldo disso, mas quem vai trabalhar mais com isto é, dentro do presbiterianismo, do puritanismo, a ideia do federalismo, tá? Então, só dando um pouco mais de definição do termo. O federalismo diz que Adão era chefe federal de todo o universo, de toda a raça humana. O próprio nome Adão significa humanidade. Adão. O que Adão fez no jardim não foi agir simplesmente por si mesmo, mas por todos aqueles que ele representava. Deus o designou em seu lugar de graça no Éden para agir por si mesmo e por toda a sua progenie.
As pessoas não gostam disso, elas dizem não há condenação sem representação, mas de fato havia representação, que é o ponto principal. Mas as pessoas se contorcem sobre essa ideia de federalismo, elas dizem eu não escolhi meu representante. Vejamos isso por um minuto. Em nosso sistema legal na América, se eu contratar alguém da Murder Incorporated, né? Assassinato, associação de assassinos, ele está fazendo uma ironia, tá? Para matar alguém e estabelecer um álibi para mim mesmo, no momento do crime estou em outra cidade, testemunhado por todos os tipos de pessoas, o meu pistoleiro contratado mata minha vítima designada. Posso ser acusado de assassinato em primeiro grau? Sim, eu posso. Meu assassino de aluguel estava cumprindo meu contrato e eu sou responsabilizado pela conspiração para cometer assassinato. Vemos clara justiça disso. De maneira semelhante, Adão nos representa no jardim, mas as pessoas dizem, espere um minuto, a analogia se desfaz quando você diz que no caso da conspiração para cometer um assassinato, eu pessoalmente, intencionalmente, contrato outra pessoa para cometer aquele ato hediondo. Eu não tive nada a ver com a escolha de Adão como meu representante. Ok. Ele vai responder isso. Vamos acompanhar a resposta nessas considerações finais. Aí eu retomo a teologia da federação daqui a pouco. Quando Deus seleciona seu representante, que é o que acontece com Adão, ele faz essa seleção infalivelmente. Ele faz essa seleção impecavelmente. Em nenhum lugar no tempo e no espaço você foi mais perfeitamente representado do que no jardim do Éden pelo representante que Deus escolheu para agir em seu lugar. Aqui ele matou o argumento, né? O contra-argumento que levantaram. Se isso for verdade, nunca podemos amaldiçoar a Deus e dizer, não é justo, porque se eu estivesse lá, teria feito algo diferente. Quando reclamamos de sermos mal representados por Adão, tudo o que fazemos é provar a perfeição dessa representação, a manifestarmos nossa natureza caída, nossa natureza adâmica, quando reclamamos contra Deus dessa maneira. Percebeu a ironia, né? Ou seja, Adão foi um péssimo representante. Você está dizendo isso porque você é um pecador miserável. Daí mostra que você é um pecador, você está se queixando do próprio Deus, né? Por isso. Genial esse efeito que ele produz. Para o cristão que gosta disso e se opõe, para o cristão que não gosta disso e se opõe a ter um representante na queda, dizendo que nunca é apropriado que Deus aceite a representação de uma pessoa por outra, se você quiser manter esse princípio de forma consistente, então você não deve apenas rejeitar qualquer identificação entre você e Adão, mas você teria que rejeitar igualmente qualquer representação de você por Cristo, porque o princípio da representação está no coração e na alma da nossa salvação. Portanto, tenha cuidado se você rejeitar esse princípio ou essa ideia em princípio, porque se o fizer, você rejeitou sua única esperança de salvação. Entenderam o jogo, a situação, né? Então vamos retornar aqui. Existem aqui, o Sproul, no seu próprio sermão, depois se você quiser pegar na íntegra, você verá, por exemplo, a linha teológica do realismo. Ele vai falar algumas coisas. Isso não nos interessa esta noite. Nos interessa o ponto principal, que é o que a teologia reformada, segundo o que ele diz aqui, defende, que é a questão do federalismo, que é nada mais do que Romanos 5 diz, ou seja, nós fomos representados por Adão. Mais do que isso, alguns autores vão dizer que nós estávamos em Adão, né? Ou seja, eu comi do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque ele é o meu primeiro pai, e nós estávamos dentro de Adão naquele momento, né? Existe até um curso de ação, alguns teólogos vão por esse caminho, eles vão usar vão recolher esse tipo de pensamento de Hebreus no capítulo 7, quando dizem que Levi deu dízimo a Melquisedeque por meio de Abraão. Entendeu o raciocínio? Levi é neto de Abraão, nem tinha nascido, mas o autor de Hebreus entende que Levi estava em Abraão, mesmo ainda o seu próprio pai não ter nascido. Então entende a ideia de imputação, de nós estarmos em Adão, ainda que a nossa existência não tivesse sido evocada? Estão entendendo esse salto, né? Que isso acontece em Hebreus, realmente, capítulo 7, o autor de Hebreus lança esse tipo de raciocínio. Mas o que nos interessa aqui, não precisamos
reutilizar isto, é entender que em Romanos está a ideia da representação. Adão é o nosso representante escolhido por Deus. Nenhum outro representante poderia ser melhor do que esse, porque esse foi o próprio Deus que escolheu. E ninguém pode colocar a escolha de Deus em suspeição, porque Ele é santo, puro, sem pecado, né? Não é o nosso caso, mas no caso de Deus ninguém poderia escolher alguém melhor do que Deus. E se nós recusarmos a ideia de representação, nós temos que entender que não há salvação em Cristo, porque senão teremos todos nós experimentar literalmente a morte de cruz. Não foi isso que aconteceu. Jesus Cristo morreu na cruz e Ele nos representa, e por nos representar nós somos salvos. Meus irmãos, eu espero que tenham aproveitado esse estudo. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição para conversar mais acerca disso. Que Deus nos abençoe. Amém.